Bom, vamos continuando aí então, né, pessoal? Segunda parte da aula. Agora vamos ver um outro exemplo aí. Falar do problema de caminho mínimo. Bom, ainda com a música Sure Know Something do Kiss. Agora o começo da música. Acústico do Kiss. Foi muito bom, hein? Muito bom. Bom, vamos lá, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o modelo para o problema de ST caminho de custo mínimo, né? Caminho de SAT com custo mínimo. A versão fácil do problema, que é a versão de custos não negativos nos arcos, tá bom? Bom, a gente tinha visto esse modelo aqui, que na verdade ele tem um detalhezinho aqui que meio chato aqui, que eu tive que mudar algumas coisas. Eu vou comentar com vocês aqui. Mas é um detalhezinho bobo, tá? Essencialmente o modelo é esse aí mesmo. Então, como era o modelo, né? A gente associou uma variável binária agora, né? A variável 0, 1, né? Que a gente chama de variável binária, para cada arco do digrafo, né? E, aliás, eu queria ter esse digrafo... deixa eu fazer um negócio aqui. Será que era 12? Deixa eu ver aqui. Acho que era 13. Isso. Tá bom. Então a gente tinha custos nos arcos, né? E aí assim, né? Como que era o modelo, né? A gente associou então uma variável binária a cada arco, né? E aí a interpretação dessa variável é assim: se a gente vai usar esse arco no caminho de SAT, tá? Da origem até o destino. Aí a função objetivo, então, eu tenho que minimizar, né, o custo total dos arcos que eu vou escolher. E aí, lembra que era assim, né? Para todo vértice... vamos ler essas aqui primeiro. O vértice de origem, que é o S, se eu olhar o leque de saída são os arcos que saem daquele vértice, eu tenho que escolher um deles, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente vai rodar a origem como sendo 0, tá? E o destino, acho que se eu não me engano, eu coloquei esse 2 aqui, ó, tá? Então a origem tá aqui, ó. Eu tenho que escolher um arco, pelo menos, exatamente um arco, na verdade eu coloquei igual a 1 aqui, né? Então tem que ser exatamente um arco saindo dele, tá bom? Aí depois, o vértice de destino, que é o T, eu tenho que olhar o leque de entrada dele, e eu tenho, ou seja, os arcos que entram nele, e eu tenho que escolher um, certo? Então, o vértice de destino, eu vou pegar um mais distante aqui, eu vou pegar o 5 aqui, vai. Então, o leque de entrada dele é o arco 4, 5, o arco 3, 5. Eu tenho que escolher um desses aqui, tá bom? Depois, para os vértices intermediários aqui, né? Eu tenho que pegar o leque de entrada menos o leque de saída, tem que dar 0. Ou seja, se entrar 1, tem que sair 1. Né? Basicamente, né, poderia entrar 2, sair 2, aí a gente volta naquela discussão da aula passada, que isso só aconteceria se tivesse ciclo, mas como os custos são não negativos, basicamente não vai ter ciclo. Né? Senão, enfim, essa discussão que a gente teve na aula passada. Então, na prática, o que vai acontecer é assim: se entrar um arco no vértice, vai ter que sair um também. E eu digo assim, entrar um na solução, né? Então, se eu escolher um arco, colocar um numa variável de um arco que entra no 4, eu vou ter que escolher também uma variável de algum arco que sai do 4, tá bom? Que aí ele vai ser um vértice intermediário do caminho, tá?
Aí é que aqui aqui não é só caminho, esse vermelho aqui não é só caminho, mas vamos olhar só para o caminho vermelho que vai até o 5 aqui, ó, tá? Tem a arborescência toda aqui, mas vamos olhar só para esse caminho. Então, para esse caminho aqui, ó, o que que acontece? Ó, vai ter um arco saindo do 0, tá? Aí o 4 vai ter um arco entrando e um saindo, portanto, leque de entrada menos leque de saída vai dar 0, né? E aí no 5 vai ter um entrando, certo? E aí os outros, nessa solução que eu estou falando, olhando só esse caminho do 0 para o 5, não vai ter nenhum entrando e nenhum saindo, né? Então vai ser 0 menos 0 vai dar 0, certo? Vocês lembram aí da ideia do modelo. Aí aqui, só um detalhe meio chato aqui, pessoal, é que na verdade eu não queria associar arcos para, por exemplo, ao 0 aqui ele não tem nenhum arco entrando nele, né? Mas se a origem fosse o 2, por exemplo, e tivesse arco entrando na origem, eu não queria associar a variável a arco entrando na origem, porque né, eu vou sair da origem e não vou voltar nela. Então eu nem queria definir essas variáveis. E mesma coisa no destino. Então se o destino é o 5, eu não preciso associar a variável para arco que sai do 5, porque eu quero entrar no 5 e não vou sair mais. Tá? Então nesse modelo aqui, na verdade, eu assumo que o vértice de origem só tem arco saindo e o vértice de destino só tem arco entrando. Tá? Isso é uma coisa que eu deveria ter dito aqui, né? Porque senão vai ter uns detalhes aí que pode dar pau lá no código, então teria que ter assumido isso. Ou então, o que a gente pode fazer, que foi o que eu acabei fazendo no código, a gente não assume isso, só que aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa restrição aqui de cima para todo mundo, só que inclusive para o S e para o T, né? Só que no S, em vez dela ser igual a 0, ela vai ter que ser igual a menos 1, certo? Porque ó, o leque de saída dele é 1. Então se eu for colocar essa restrição aqui para ele, ela tem que dar menos 1 aqui, ó, tá? Então tem que sair 1 e não tem que entrar nenhum, né? E aí pro T tem que dar 1, né? Tipo, tem que entrar 1 e não tem que sair nenhum, tá? Então pro T eu vou colocar essa restrição igual a 1, para o S eu vou colocar essa restrição igual a menos 1 e para todos os outros vértices eu coloco essa restrição igual a 0, com igual a 0, certo? Essa é a diferença aí, tá bom? Porque aí tipo, eu vou associar a variável para todos os arcos, inclusive arcos que possivelmente, né, que pode ter lá no digrafo, né? Arcos entrando na origem, arcos saindo do destino, aí não tem problema, eu vou associar as variáveis, aí eu vou colocar elas aqui na restrição, aí a solução vai dar do jeito que eu queria, tá bom? É um detalhe meio chato, tá? Eu só estou explicando porque o código vai ficar um pouco diferente aqui do modelo, enfim, faltou eu ter explicado melhor esse detalhe aí na aula passada. Mas vamos ver o código agora, né? Caminho mínimo. Eu criei aqui, ó. Eu tô fazendo também assim, tá, pessoal? Eu tô pra ficar mais simples, tá? O negócio aqui. Até porque aquela história toda de eu ter que compilar meu código lá na pasta do Gurobi e tal, eu acabei chumbando as coisas tudo num arquivo só, tá? Então, dentro do arquivo de caminho mínimo, eu fiz a classe nó, eu fiz a classe de grafo, tá bom? Dentro da classe caminho mínimo. Deixa eu advertir aqui um rapaz aqui. Tá comendo minhas plantas aqui. Eu tô lendo um livro de adestramento de cães. Eles falam que se você quer corrigir o seu cão, você tem que, tipo, um jeito de fazer alguma coisa que incomoda ele, mas que ele não perceba que foi você que fez. Que aí ele não fica com medo de você, ele não associa aquilo a você, né? Então, ele, sabe, aí na sua ausência ele também vai ficar com medo de acontecer de novo, né? Dele de repente mexer na planta e escutar um barulho estranho. Aí ele vai aprendendo o que pode e o que não pode, né? Enfim, o assunto é complexo, tem várias coisas aí. Mas voltando aqui, ó. Então, o meu digrafo, né? O digrafo aqui é um grafo dirigido, né? Grafo orientado. Aí eu tenho a classe aqui do digrafo, tá? Não vou esmiuçar isso aqui com vocês. Só vou esmiuçar, eu fiz o leque de saída e o leque de entrada para ficar mais fácil lá
no código, tá? Então, quando eu chamo esse método aqui, ó, adiciona arco, o arco de U para V, ele vai adicionar o U no leque de entrada do vértice V, né? Porque o arco está indo de U para V, então o U vai estar no o nó, né? O nó U porque assim, né? O leque é arco, né? Lá no só para a gente não se confundir, ó, leque aqui é arco, tá? Só que no meu código, o que eu preciso saber do arco é tipo o U e o V, entendeu? Assim, para de qual vértice que ele está indo, para qual, né? Então por isso que eu guardo aqui no nó a outra ponta do arco, entendeu? Então eu sei que tipo leque de entrada na posição V vai ter tipo os nós todos tipo dos vértices que são a ponta de saída do arco, né? Então a ponta de entrada é V. Quem é a ponta de saída? É a que está lá no nó, tá bom? E qual é o custo? É a que está aqui, tá bom? Quem fez a ED2 comigo já viu isso aqui, né? A lista de adjacência a gente estava fazendo assim, né? Tipo, cada nó, ele tem uma lista de... Cada vértice do grafo, né? Ele tem uma lista de nós, que aí tem a outra ponta do arco e o custo do arco, tá bom? Só que lá a gente fazia só com o leque de saída, né? Então só tinha os nós lá para, né, do U, saindo de U e indo para o outro cara. Agora eu fiz o leque de entrada também, tá bom? Então quando eu chamo aqui adiciona arco UV, eu coloco o U no leque de entrada do V e coloco o V no leque de saída do U, tá bom? Então eu tenho duplicado aí os arcos, só para ficar fácil de eu executar lá. Beleza? Tá bom, então o método que interessa pra gente aqui, ó, monta e resolve o modelo. Então, de novo, ó, criando o modelo vazio, né? Aí agora, ó, tem um negócio aqui que é o seguinte, ó, eu tenho que, lembra que assim, quando eu crio a variável, eu tenho que guardar uma referência para ela, né? Para depois eu conseguir usar essa referência na hora de montar as restrições, na hora de pegar a solução. E aí, como que eu fiz isso? Tipo, eu poderia de repente ter um atributo lá no arco, né? Você pode fazer de vários jeitos, né? Eu tenho que ter algum jeito que eu falo, meu, esse arco aqui, aonde que está a variável dele? Né? Aí eu fiz um jeito aqui que é um jeito que é meio que palpa toda a obra também, tá? Então sempre que tipo, você tiver variável que não é tão simples assim de você falar onde é que está a referência do objeto dessa variável, um jeito meio tipo palpa toda a obra de fazer é você criar um mapa, tá? Então cria aqui um hash map, tá? Aí quando eu dou o identificador da variável, ele me devolve a referência da variável, tá bom? E aí o identificador pra gente vai ser uma string. Então eu fiz aqui uma função, um método, né, getKey, vamos ver o que faz aqui, ó, F3, o getKey do arco que vai de U para V, tá? O que é? É a string tipo U, V, tá bom? Isso é o identificador único de cada arco, tá bom? Então você me passa aqui o vértice UV, ele devolve a string U, V, tá bom? Então toda vez que você vê esse getKey no código, é isso aqui, tá? Ele tá te devolvendo essa string. Aí, ó, Alt, outra coisa do Eclipse, ó, você deu F3, aí você quer voltar para aquele lugar, você coloca Alt, setinha para a esquerda, tá? Aí ele volta naquela linha lá, aula de Eclipse também. Então, ó, eu vou criar, para cada arco do grafo, eu vou criar o do digrafo, tá? Eu vou falar grafo, mas pensa que o digrafo é o grafo dirigido, tá bom? Então, para cada arco desse grafo, o que eu tenho que fazer? Criar uma variável, né? Aí então eu estou listando aqui, ó, para todo vértice eu vou olhar o leque de saída. Poderia olhar o leque de entrada também, tanto faz, né? Certo? É um jeito de eu listar todos os arcos do grafo, né? Eu só tenho que tomar cuidado que assim, né? Se é leque de saída, eu vou olhar o nó.v. Se fosse leque de entrada, eu teria que colocar o nó.v à esquerda e o u à direita, né? Você tem que tomar esse cuidado aí, porque, enfim, tem que ver de onde a ponta inicial tem que estar à esquerda e a ponta final tem que estar à direita,
tá bom? Eu tô falando isso para vocês ficarem atentos, porque eu mesmo, na hora de implementar isso aqui, confundi os negócios e tava dando uns paus aí no meu programa. Depois eu percebi que era a ordem disso aqui. Tá? Então a ponta final a ponta inicial tem que estar na esquerda, a ponta final tem que estar na direita. Então eu estou colocando no mapa. O que eu estou colocando no mapa? Pessoal, eu não sei se todo mundo aqui já mexeu com mapa no Java, tá? Depois dá uma googada aí, tá? Se vocês ficarem com dúvida, o hash map do Java funciona assim, ó. Você especifica para ele qual é o tipo da chave e qual é o objeto que você vai guardar lá dentro. Então, o tipo da chave é string, o objeto é variável do Gurobi, tá bom? Aí eu coloco aqui, ó, tipo, sei lá, oi, né? E aí eu guardo aqui uma variável do Gurobi, ó, sei lá, né? Vou colocar nulo aqui, ó. Certo? Aí depois, quando eu fizer isso aqui no mapa, ó, get oi, o que ele vai fazer? Ele vai me devolver o que eu guardei aqui, tá bom? É assim que funciona o mapa. Você tem o identificador, você entrega, você guarda no mapa com uma chave, depois quando você dá a chave ele te devolve aquele objeto, certo? Então eu estou guardando aqui, ó, né, com esse identificador aqui, a variável que eu estou criando para esse arco UV aqui, tá bom? Aí, de novo, ó, como que cria a variável? Aquele mesmo esquema lá, o método addVar, que a gente chama no model, aí passa valor mínimo que essa variável assume, 0, valor máximo, 1. Qual é o valor dela na função objetivo, o coeficiente dela na função objetivo? Vamos olhar o modelo lá, ó. É o custo do arco, certo? Então, eu estou colocando aqui, ó, o custo do arco, tá nesse nó.custo. Qual é o tipo da variável? É binária, tá bom? Aqui eu até poderia colocar integer, tá? Porque é que o método ele é meio redundante, né? Porque se eu falo que é binário, é claro que os valores estão entre 0 e 1, né? É meio redundante aqui, tá? Se eu colocasse integer, ele ia funcionar do mesmo jeito, porque é inteiro entre 0 e 1 é binário, tá? Então, enfim, é meio redundante aqui. E aqui o nome da variável, tá? Eu estou colocando o nome aqui, ó. Qual que é o nome da variável? X underline e o identificador dela, tá bom? Que é a ponta inicial, vírgula, ponta final. Estou colocando isso aqui só para vocês verem aqui para que serve isso, né? Então botei o nome aqui. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês aqui para que serve. Aí depois, de novo, ó, a função é de minimização ou de maximização? Minimização. Então setamos aqui, ó. Minimização. Agora vamos colocar as restrições lá, ó. Então a gente vai colocar essa restrição aqui para todo vértice. E aí lembra que eu falei, agora a gente vai incluir o S e o T aqui, só que no S a gente vai ter que dizer que é -1 e no T a gente vai ter que dizer que é 1, tá? Em vez de 0. Então vamos lá, para todo vértice do grafo eu crio uma nova linha expr, vou montar ela toda. Vou colocar os coeficientes, né? Então eu tenho que colocar lá quais são os coeficientes, né? No leque de entrada é coeficiente 1, né? Para cada variável que está no leque de entrada, e para cada uma que está no leque de saída o coeficiente é -1, certo? Então vamos ver aqui, ó, leque de entrada, adiciono o termo com coeficiente 1, leque de saída, adiciono com coeficiente -1, tá bom? Esse coeficiente está em qual variável? Eu tenho que pegar lá, ó, do mapa, né? Pegar a variável que está no mapa, em qual é o identificador dela no mapa? Chamo lá getKey. Aí quando é leque de entrada, então está dizendo que o nó.v ele entra no U, certo? Então ele tem que estar à esquerda, certo? O arco é do V para U nesse caso, tá bom? Agora, leque de saída, o arco ele sai do U e vai para V. Então o U tem que estar do lado esquerdo e o V do lado direito, certo? Então leque de entrada, aqui coeficiente 1, leque de saída coeficiente -1, certo? Aí falta eu colocar agora a restrição, né? É igual e qual é o coeficiente do lado direito.
Aí eu tenho que ver, ó, se esse vértice que eu estou olhando for a origem, aí o coeficiente é menos 1, né? Que é o S aqui no caso, né? Então o S, ele aparece desse lado aqui, então com menos é menos 1. Então tem que ser igual a menos 1, tá? Pro S. Pro destino tem que ser igual a 1. E para todos os outros tem que ser igual a 0. Beleza? Aí eu não vou dar nome para a restrição, tá? A restrição eu vou deixar sem nome, tá? Aí depois que ele montou o modelo, eu estou chamando esse método aqui, ó, write, tá? Para ele montar, para escrever para mim no arquivo o modelo, tá? Tem que ser com .lp, tá? Pelo menos no formato que eu quero aqui. A extensão dele tem que ser LP, tá? Ele, dependendo da extensão que você passa para ele, ele vai ver qual é o formato que ele vai salvar o arquivo, tá bom? Então você não pode escolher uma extensão qualquer, você tem que ver qual a extensão que você quer para ele decidir qual formato que ele vai salvar. Aí deixa eu mostrar para vocês esse modelo montado com esse LP aqui, ó, nesse arquivo LP. Vamos ver aqui, ó. Depois que eu rodei isso, né, ele salvou aqui para mim, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, ele tá até falando, ó, se você quiser salvar com esse outro formato, ó, MPS, aí vamos testar aqui, vai, só pra gente ver. Não, depois eu testo, vai, vamos olhar aqui primeiro, ó. Então aqui, ó, a restrição, como eu não coloquei nome, ó, ele tá colocando R0, restrição 0, restrição 1, restrição 2 e assim por diante. Tá bom? Se eu quisesse dar nome para restrição, ia aparecer os nomes aqui. Aí tá aqui, ó. Vamos só olhar aqui, ó, pro grafo, na verdade, ó. Então, ó, esse aqui é a origem, né? Então tem que aparecer aqui, ó, os arcos saindo, tudo, e aí isso tem que ser leque de saída, tem que ser igual a 1, né? Não, desculpa, vamos olhar a função objetivo primeiro, né? Então, o arco, vamos ver como tá aqui, ó. O arco 02, o custo é 7, ó. Vamos ver, ó. Arco 02, custo 7. Arco 04. Arco 04, custo 3. Custo 3. Arco 03, custo 5. Tá aqui, ó. Certo? Então aqui é a função objetivo. Eu não vou conferir tudo aqui, senão a gente não vai sair daqui hoje. Só aqui, ó, custo 0, ó. Arco 41, custo 0. Como o coeficiente é 0, você vai ver que ele nem está aqui na função objetivo. Ó. Não tem o arco 41 não está aqui, ó, tá bom? Que ele tem coeficiente 0. Aí depois, ó, vou pegar uma aqui só, o 4, vai. Então o 4, ó, 4 é essa aqui, ó, essa restrição aqui, ó. Então aqui, ó, quais são os arcos do leque de entrada do 4? É o 24, 04 e 34. Então tá aqui, ó, 04, 24 e 34 com coeficiente 1. Aí o leque de saída, 41, 45. Então tá aqui, ó, 41 com coeficiente menos 1, 45 com coeficiente menos 1. Tá bom? Então leque de entrada menos leque de saída igual a 0. Tá bom? Então isso aqui é interessante, pessoal, porque às vezes você monta lá o modelo no código e não sabe. Eu tava tendo uns erros aqui que eu não sabia o que estava acontecendo e eu imprimi isso aqui para eu olhar aqui, ó. Fala, deixa eu ver como é que ele tá montando o modelo para ver se eu viajei em alguma coisa aqui. Tá bom? Aí agora tá tudo certinho, né? Então beleza, vamos voltar para o código. Aí, ó, rodo lá, ó, modelo.optimize para ele resolver e aí depois eu imprimo a solução, tá bom? Eu não vou nem mostrar como que eu imprimo a solução, tá? Eu vou... vai, tá bom, vou. Como que eu imprimo a solução? Ó, vou lá na origem. Eu tô assumindo que, tipo, o modelo tá meio certo, né? Porque, tipo, eu não tô olhando todas as variáveis, tá? Eu tô assumindo que a coisa deu certo. Se você não sabe ainda se o negócio está certo ou não está, você deveria imprimir todas as variáveis para você ver o valor delas, tá bom? Aqui no caso, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou assumindo que a solução vai ter um caminho mesmo, né? Então o que eu faço? Eu começo na origem, aí eu tenho esse laço aqui, ó, enquanto U for diferente do destino, o
que eu faço? Eu olho o leque de saída do U, né? Aí eu tô assumindo que vai ter só um arco, que ele vai colocar um no leque de saída, né? Aí então eu vou listando todos os arcos lá do leque de saída até eu ver qual variável que está com 1, certo? Então eu vou lá no mapa, ó, pego lá o U, de U para V, pego o valor da variável, se for maior ou igual a 1, menos epsilon, né? Vocês lembram disso? Jamais eu faria isso aqui, né? Ó, igual a 1, né? Se você fizer isso aqui, a chance de você se lascar é quase que 100%. Né? Porque aí às vezes a variável vai estar lá 0.99991, lá, aí você vai falar, isso aqui para mim ainda não é 1 não, hein? Né? Então você, para você ver que é 1, você tem que ver que é maior ou igual a 1 menos um certo epsilon. Beleza. Aí então eu encontrei qual é o arco que está saindo aí do U, aí eu imprimo o arco, ó, de U para V, e agora o meu novo U é esse V, né? É a ponta final desse arco. Aí eu volto aí eu dou um break, né, nesse for aqui, né? Dou um break nesse for. Aí se eu não estou no destino ainda, então agora eu vou olhar para esse novo vértice de novo, vou ver qual é o arco que está saindo dele, que foi escolhido lá na solução, e assim por diante até ele chegar no destino. Quando ele chegar no destino é que eu imprimi o caminho inteiro. Beleza? Então eu imprimo o caminho, depois eu imprimo o custo do caminho, né? Pego lá da função objetivo para ver o custo do caminho. Beleza? Então vamos rodar este negócio aí, ó. Vamos lá no Makefile. Agora em vez da dieta eu vou rodar o caminho mínimo. Então tá aqui, ó. Aqui a origem era o 0 e o destino era o 2, tá? Então vamos olhar aqui nesse... Aliás, aqui também eu acho que eu poderia aumentar a fonte, né? Agora também já é tarde demais para fazer isso, né? Tá aqui, né? Então vamos olhar aqui, ó. O caminho do 0 para o 2, ó. O caminho mínimo do 0 para o 2, se eu for direto, vai ter custo 7, né? Mas eu tenho esse outro caminho alternativo que tem custo 6, tá? E ele encontrou, né? Tá vendo? Ó, custo do caminho 6, caminho vai do 0 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 2, tá? Então do 0 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 2. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí vocês podem montar instâncias maiores, né? Brincar direitinho, rodar isso aí e ver o que faz, tá bom? Deixa só eu fazer aquilo que eu tinha falado aqui, né? De colocar ponto .mps, né? Na extensão para ver aqui, ó. Vamos colocar aqui. MPS. E vamos rodar assim para ver o que acontece. Caminho mínimo. Ixi, eu fui para outra pasta aqui. Copiei. Rodei. Deixa eu dar um F5 aqui. Aí. Bom, esse é o outro formato que, pelo visto aqui, ele é mais difícil de entender, né? Eu não quero ver esse formato, não. Gostei mais desse aqui mesmo. Beleza. É isso, pessoal. Então, agora, o que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês baixem esses códigos que eu vou colocar lá no E-Disciplinas, roda na máquina de vocês e eu vou dar um exercício para vocês brincarem lá com o negócio da dieta, tá bom? E aí quem fizer, eu vou passar o exercício num vídeo separado, tá bom? Porque eu esqueci de bolar os detalhes do exercício.
Tá bom? Então vou passar então vou gravar um vídeo curtinho aqui. Ou então eu mando, talvez, direto lá no grupo do WhatsApp, vai? Qual que é o. Não sei, de algum jeito eu vou colocar para vocês um exercício para vocês fazerem essa semana, tá bom? E o exercício basicamente vai ser brincar com o problema da dieta, tá bom? Abraços aí, pessoal. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.